Olá, minhas herdeiras maravilhosas, tudo bem com vocês? Começamos mais uma edição do Café e Terapia comigo, Priscila Nogueira. E hoje vamos falar sobre o Agosto Lilás, que é o mês da conscientização contra a violência familiar e doméstica da mulher. Então você fica comigo até o final, tem muita coisa boa. E nessa edição vamos falar sobre a violência contra a mulher. Lembrando que temos 5 tipos de violência contra a mulher: a moral, a patrimonial, sexual, a física e hoje vamos enfatizar na psicológica. E por isso eu trouxe aqui comigo para falar sobre esse assunto a Mísia Barreiros, ela que é fisiculturista, advogada, mentora de mulheres e ela está aqui para falar hoje sobre a violência psicológica. Mísia, é um prazer te receber aqui hoje. A honra é toda minha poder fazer esse transbordo, né? Principalmente como uma pessoa como você. Eu sempre rememoro, né, o processo de cura que eu tive. Identifiquei, na verdade, né, a minha dependência emocional, que é o que a gente vai relatar principalmente hoje, né, nesse podcast de hoje. E foi você a pessoa que Deus usou, né, um instrumento que Deus usou naquele nosso chá da boa sorte que a gente fez, e que você fez aquele processo de cura com todas as mulheres, e eu fui uma dessas pessoas que foi curada. Olha a importância de você estar nas nossas palestras, né, porque a Mísia foi curada e é uma mulher forte, mas que tinha alguns requisitos ali. E nesse dia ela pode ser curada totalmente, né, amiga? Graças a Deus. Fala um pouquinho desse teu processo, como que foi e como que foi também esse dia que foi tão importante, né? Foi muito importante. Primeiro a gente só vai retomar aqui a questão desse Agosto Lilás, né? Então hoje nós estaremos falando como advogada criminalista, a gente vai estar abordando e conscientizando vocês que não há apenas a agressão física como uma das formas de violência doméstica contra a mulher. Além da agressão física, tem a patrimonial, né, que seria algum bem material que vai ser destruído ali pelo agressor. Tem a moral, que é quando ele difama a mulher, de alguma forma ele detona com a moral da mulher. Tem a sexual, porque mesmo dentro de um casamento pode acontecer o estupro, e muitas mulheres nem sabem disso, né? E além disso, a psicológica, que é a mais comum, é a que mais acontece, só que infelizmente a mais difícil de ser identificada. Por quê? Porque às vezes ela está num ciclo ali de um abuso, ela acredita que aquilo dali é amor, vive naquele ciclo já por tantos anos, não fala para a família, já se acostumou com aquilo dali, a ponto de chegar nessa dependência emocional, que era o meu caso, que você não busca por ajuda. Mas aí eu creio que realmente o Espírito Santo nos conduz, né, como nós somos espírito, então ele nos conduz a momentos como esse. Que pessoas como você entenderam o propósito, identificaram, né, esse propósito de vida. E eu sempre falo que o nosso propósito ele tem total relação com a sua pior dor. Então, aquele pior estágio da sua vida, saiba que ele pode ser utilizado, porque tudo coopera para o nosso bem, como está escrito, ele pode ser utilizado para poder salvar outras vidas, curar outras vidas. E a Pri identificou isso, e o que ela fez? Num desses encontros de mulheres que a gente faz, no qual eu fiz parte, ela fez um processo de cura muito bonito, e uma das pessoas que foi curada e que identificou essa dependência emocional, porque ela nasce ali no período da infância, é a criança interior que é ferida, né? A criança ferida. É uma coisa que eu falo muito, assim, as pessoas não entendem, né? Porque falar muito de criança interior, deixa a criança lá. Mas se você não volta no seu passado, você não ressignifica com a criancinha que está aí dentro de você, que às vezes está gritando, chorando, se você não ressignifica com essa criança, não tem como você seguir a sua vida. Não tem. Você sempre está voltando ali. Então essa dependência, ela vem daquela criança que não teve alguma coisa. Às vezes não teve o pai, não teve a mãe, faltou alguma coisa. E aí ela vai procurar onde? Nos relacionamentos. Né, Mísia? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Só que eu não sabia. Por quê? Porque eu vivia numa família completamente conturbada. E eu digo mais por conta do meu pai, né? Então eu não tinha essa identidade paterna. E como eu falei, eu identifiquei isso nesse processo de cura que você fez com essas mulheres. Por que eu falo isso? Porque meu pai, ele chegava em nós, e ele tem 2 famílias, né? E a primeira família ele teve 9 filhos, na segunda família foram 5 mulheres. E em nossa família, como somos 5 mulheres, eu cresci escutando falas de rejeições. E falas literais mesmo. Eu te rejeito, eu não te conheço como filha. E ele fez isso comigo até 2021. Que foi quando eu me posicionei depois desse processo de cura, eu falei,
sou eu quem estou carregando um saco de lixo preto, fedido, e por onde eu passava, eu percebia que eu feria as outras pessoas, que foi uma coisa que você falou que foi muito forte. Pessoas que estão feridas, elas ferem outras pessoas, porque elas estão sangrando e acabam sangrando também em cima de outras pessoas. Então, quando eu vi que eu me tornei aquela pessoa, tipo assim, muito fechada, muito... Na maneira de falar, eu falo até que eu cometia muito sincericídio, né? Porque eu era muito sincera na minha fala, e as pessoas defendem isso, mas hoje eu sei que não, você tem que ser gentil com as pessoas, né? Tem que demonstrar gentileza com as outras pessoas. Então, quando eu identifiquei isso, foi quando eu decidi largar aquele lixo preto que eu estava carregando nas costas e passei a entender que ali também eu tinha um propósito de vida. Isso. E foi quando eu transbordei, comecei a transbordar também na vida de outras pessoas através das lives que eu faço. E aí ela ressignificou, né? Porque você deixa o passado. Mas uma coisa assim, gente, que é muito importante. Se você não voltar, não chorar, não viver aquela dor de novo para depois ressignificar, você não consegue. Então, olha que interessante ela falar que ela vivia carregando esse lixo. E é muito importante você olhar para você e falar assim, eu estou nessa condição de carregar esse lixo e esse sincericídio que as pessoas falam, eu sou muito sincera. Gente, isso não é ser sincera, é ser chata. E as pessoas não precisam de pessoas mais chatas ainda. A gente precisa hoje, precisamos de pessoas que amem, que olhem a dor da outra e falem, olha, eu vou te dar a mão, vou te ajudar, você com você, vamos ver aqui onde você está errando. Né, que foi o que aconteceu naquele dia lá do chá da boa sorte. Foi muito legal, porque várias mulheres foram curadas. E olha só que interessante, você veio de uma família disfuncional, mas hoje você tem uma vida totalmente diferente. Mas até chegar aqui, como foi? Como foi? Foi difícil, penas, né? Foi difícil. Relacionamentos difícil. Abusivos, porque se você não está curada, qualquer pessoa que te dê um pouquinho de amor, você já agarra aquela pessoa. Migalhas, né? Qualquer migalha. Você não tem nada. Imagina aquela pessoa que não tem nada, nunca foi amada, sempre foi rejeitada. Qualquer pessoa que chega e ama, gente, ela vai se agarrar com todas as forças. E aí, muitas mulheres não entendem o porquê. Ai, mas fulana tá apanhando do marido, fulano vive uma vida assim, por que ela não sai, por que ela não vai embora? Gente, não é fácil. Se você não teve amor, se você não foi amada na sua infância, qualquer pessoa que te der uma migalha, você vai agarrar com todas as forças. Mesmo que aquela pessoa te maltrata, te traia, te humilhe, mas pelo menos ela te ama. Nem que seja um pouquinho, mas você recebe aquela migalha. E como que foi para você, quando você se viu, né? Que assim, não foi de começo, você passou por um processo. Como foi esse processo? Você saiu de um casamento? Me conta essa história. No meu caso, lá eu comecei a identificar, né, nesse processo de cura, eu identifiquei então que eu era uma dependente emocional e que eu precisava tratar essa minha criança interior. Só que quando eu cheguei lá nesse encontro que a gente teve com essas mulheres, eu já tinha passado por 2 relacionamentos conturbados. Um deles foi o meu casamento, né? Foram 12 anos de casamento, mas ao total ali foram 14 anos de relacionamento. Então eu era muito dependente daquele homem. E depois daquele relacionamento eu entrei ainda muito pior. E nesse daí é onde eu descobri esse transtorno de personalidade narcisista, né? E me vi nesse ciclo, na verdade é um ciclo infernal, né? Onde ele te coloca ali em 4 estágios do transtorno de personalidade narcisista. Só que até então eu não identifiquei que eu precisava desse processo de cura. Então eu passei por isso, sofri muito, inclusive pensando em suicídio. 2 vezes eu tentei suicídio. E saí de um estágio para outro, tanto o estágio depressivo, que é você viver muito no passado, porque afinal de contas tinha sido 14 anos de relacionamento. Então eu vivia muito nesse estágio depressivo, a ponto de não querer comer, não querer levantar nem da cama, não era sair de casa. Então estava tão profunda a minha depressão que eu não queria nem levantar da cama, a ponto de pegar uma coberta assim e me enfiar debaixo da coberta. Então eu não queria ver luz, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair nem da cama. Então eu cheguei nesse estágio de depressão. Porque eu não sabia que eu precisava me curar, que as minhas emoções estavam todas abaladas. E sair desse estágio para uma outra, que é a ansiedade, que é muito pior. É quando você não está no momento presente, você só vive o futuro. Ai, quando é que eu vou sair disso aqui? Ai, quando é que eu vou conseguir realizar isso daqui? Quando é que esse projeto vai funcionar? Então você vive demais no futuro, que é quando começa a causar aquela ansiedade. Minhas crises de ansiedade, elas eram tão fortes que eu chegava a perder o fôlego. Então eu ficava assim... E tentando contar para alguém, né, que era uma crise de ansiedade, mas quem não compreende isso, não sabe o que você está vivendo. Já pega a pessoa lá para o hospital, né?
Só que ali, se você se acalmar e falar assim, não, eu tô aqui do seu lado, isso vai passar, já vai passar. Deixa acontecer, que já vai passar. Então, se a pessoa for compreensiva, aquela fase ali passa, aquela crise passa, e se você trouxer também essa clareza a respeito do que é ansiedade, que é viver muito no futuro, a pessoa também, que é aquilo que está escrito na Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a pessoa, quando ela busca por conhecimento e busca pela verdade, ela se liberta. Então, esses meus processos aí, eu só consegui me libertar quando eu fui me tratar. Por isso que hoje eu cuido muito de pessoas, mas entre elas a maioria as mulheres, voltado para o desenvolvimento pessoal. Mas dentro do desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Porque muita gente que acha que desenvolvimento pessoal é buscar por muita informação, né? Ficar ali buscando por muita informação. E acaba se tornando um obeso cerebral. Eu chamo de obeso cerebral, que é buscar muita informação e não executar aquilo que tem de informação. Quando, na verdade, o desenvolvimento é você, de fato, desenvolver, você tirar capas, crenças, paradigmas que foram colocados em você, te limitando a evoluir, a crescer. Então é por isso que depois que eu descobri que na verdade eu tinha que retirar algumas capas, algumas crenças na minha vida, é que eu precisava realmente daquela cura, que eu identifiquei que eu precisava daquela cura e que a minha criança interior estava ferida. Mas até chegar lá, eu inclusive caí nesse relacionamento abusivo com uma pessoa que tinha um transtorno de personalidade narcisista. Isso. Aí, gente, olha que engraçado. Quando você não tem o conhecimento, você cai em qualquer lugar. Qualquer pessoa te manipula, qualquer pessoa faz o que quer com você. Então, daí a importância do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é para a sua vida, é para tudo, para tudo. Você precisa do autoconhecimento. E quando chegou esse autoconhecimento para você? Não, vamos falar primeiro da fase que você passou, né? Do narcisista. Porque, gente, relacionamento narcisista é muito difícil. Hoje ela tá aqui rindo, brinca, mas quando você tá ali, né, nesse relacionamento, você fica totalmente perdida. E o pior, você fica em cárcere privado da pessoa. Porque ele te faz tudo, ele te dá tudo, te coloca lá no céu, mas depois te tira tudo. É igual o diabo, né? Ele te dá tudo, depois ele puxa tudo de volta. Ele não tem nada, né? Mas pode falar um pouquinho desse tempo tão difícil que você viveu, né? E como você conseguiu sair, se libertar, depois dessa cura, depois de tudo isso? No meu caso, eu não sabia ainda que eu era uma dependente emocional e eu estava completamente fragilizada por conta do divórcio, né, desses 14 anos de relacionamento. E foi exatamente nesse momento em que ele foi, entre aspas, o meu salvador. Que ele aparece assim, né? Como alguém que vai te salvar, alguém que cobre ali as 24 horas do seu dia, está disponível para você as 24 horas do seu dia, te socorrendo, te estendendo a mão, inclusive financeiramente, porque é uma das coisas que eles fazem, né? Fazer com que a mulher, a pessoa, né, em geral, mas a gente aqui vai focar mais na mulher por conta do agosto bilhais. Então ele faz com que a mulher se torne dependente não apenas emocionalmente, mas principalmente financeiramente. E foi o que aconteceu comigo. Então ele apareceu como esse príncipe, onde eu cheguei a pensar, meu Deus, onde esse homem, a minha alma gêmea, estava escondida esse tempo todo? A minha outra metade da laranja. Minha outra metade da laranja, a tampa da minha panela. Entendeu? Então eu me senti assim, meu Deus, a mulher mais realizada da face da Terra. Agora eu vou ser feliz. Agora eu vou ser feliz, né? Aí parece que fez sentido o meu divórcio. Só que eu não sabia que, na verdade, ele estava na fase de love bomb. E essa fase de love bomb é o quê? É quando ele te derrama muito amor. É realmente uma bomba de amor. Love bomb significa bomba de amor. Então, ele derrama uma bomba de amor naquela pessoa, né? Que ele está colocando como vítima. E, inicialmente, você não sabe que é vítima. Mas ele derrama essa bomba de amor ali. Como eu falei, ele fica disponível 24 horas. Ele te dá muitos presentes. No meu caso, ele me levava para lojas e me dava um banho de loja. Eram roupas caríssimas, calçados, bolsas. Então, eu me sentia, depois que eu descobri, numa gaiola dourada. Por quê? Porque ele me dava tudo isso, só que tinha uma condição para eu viver essa vida. Eu até vivi uma vida de princesa. Só que eu tinha que estar disponível para ele 24 horas do meu tempo. Foi aí que eu comecei a me anular, a minha identidade foi se perdendo, eu já não sabia mais quem era Nízia Barreiros, até porque ele pagava muita coisa para mim, e uma das coisas que ele fez falou para mim o seguinte, não, você deixa, eu estou advogada, né? Ele falou bem assim, não, você deixa a advocacia de lado e cuida só dos seus estudos, foca só nos seus estudos. E nessa fase aí, de fato, eu fiz isso. Então, eu abandonei a minha profissão, minha carreira, né? E comecei a focar nos meus estudos. Só que eu não sabia que era uma estratégia dele de me tornar cada vez mais dependente dele. Aí, quando ele me viu, já sem a minha identidade e completamente dependente dele, tanto emocionalmente, porque emocionalmente é nessa fase de love bomb, né?
mas também financeiramente, porque eu já dependia dele financeiramente, né? Como eu tinha deixado minha cartela de clientes, tinha repassado tudo para outros sócios, então ali eu me vi também dependente financeiramente. Aí a fase que começa o descarte, que é a segunda fase desse ciclo, né? Que é quando você já está presa emocionalmente, financeiramente, é quando você está acuada, não tem mais para onde correr, tem que ficar ali. Aí nesse momento passa para a segunda fase, o segundo estágio, que é o descarte. Minto, é a depreciação. Primeiro vem a depreciação, o segundo. Depreciação é quando tudo aquilo que ele construiu na fase de love bomb, né, colocando adjetivos assim muito bons em você. Você é maravilhosa, você poderosa, você vai conseguir tudo. Nunca vi uma mulher como você. Então ele te coloca no pedestal, sabe? E naquele momento lá, na fase de depreciação, ele destrói tudo que ele construiu na primeira fase. Aí nessa fase é quando eu falo que eu perdi a minha identidade. Por quê? Porque eu passei a não viver mais a minha vida, passei a me anular para poder viver a vida dele, para poder recuperar aquele amor que ele tinha me dado na primeira fase. Só que até então, como eu falo, eu não sabia que eu estava dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista. Então ali, nessa fase de depreciação, é onde a mulher geralmente perde a identidade dela, porque ela passa a não viver mais a própria vida, ela deixa de viver a própria vida, deixa de ir sair com as amigas, deixa de ir para um cinema, deixa de jantar ou de almoçar sozinha, né? Aquele amor próprio, né? Esquece a família também. Esquece a família, que é uma coisa também que eles fazem, né? Fazer com que você entre numa bolha. E uma frase que ele usava muito, Pri, ele falava bem assim: você sabe que sua família é contra o nosso relacionamento, né? Então somos apenas nós dois contra todo mundo. Ele repetia demais essa frase para mim. E a gente sabe que crenças limitantes, paradigmas, elas são criadas por duas formas. Ou é um forte impacto que você sofre, geralmente é na sua fase de infância ou adolescência, ou por repetição. Então ele sabia dominar muito bem, com o poder da persuasão, essa questão de criar crenças limitantes através de repetições, de palavras que ele repetia, né, diariamente. E uma dessas palavras eram essas. Não, você sabe que todo mundo é contra nós e nós dois estamos contra o mundo. Nós dois temos que continuar unidos. E a sua família? Eles sempre estavam ali atrás de você, querendo saber de você, ligava, ia atrás, falava: minha filha, sai daí. Como é que era a relação com a família nessa época? Na verdade, é como eu falei, como eles nos colocam dentro de uma bolha, então você se afasta demais dos amigos e da família. Então eu era daquele tipo de pessoa que colocava inclusive o celular em modo avião. Minha mãe ficava muito preocupada demais quando ela tentava me ligar e não conseguia porque eu estava com o celular no modo avião. Mas é porque eu estava nessa fase aí de depreciação, ou então na fase do descarte, né, que é o próximo passo que nós falaremos. E eu ficava nessa fase depressiva, que, como eu falei para você, foi a fase que eu pensei, inclusive, em suicídio, por conta da depressão profunda, mas também não sabia de nada disso. Hoje é que eu compreendo tudo isso. Mas como eles não sabiam, não podiam me ajudar de nenhuma forma. Por quê? Porque a gente se distancia demais. Mas quando eu comecei a abrir um pouquinho para minha mãe e falar algumas coisas para minha mãe, ela começou a detectar. E ela começava a falar: esse homem não é para você, esse homem não serve para você. Então ela começava a me alertar, né, que eu não estava num relacionamento bom. Aí, quando eu identifiquei que eu não estava num relacionamento muito bom, foi quando eu comecei a estudar a respeito disso, né, esses relacionamentos abusivos, mais especificamente quando você se relaciona com o narcisista. Quando, na verdade, eu tenho até que tomar muito cuidado, porque narcisistas todos nós somos. Né? Senão nós nem teríamos espelho em casa. Mas tem pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. Esses sim, são terríveis, porque eles são altamente invejosos, eles realmente já têm o intuito, quando entram no relacionamento, de destruir a outra pessoa. Eles são completamente infiéis, desleais. Então, essas características são de pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista. E eu não sabia disso, até que eu comecei a ver vídeos a esse respeito e comecei a identificar que eu estava nesse ciclo infernal. Mas por mais que a minha família tentasse me auxiliar, me alertar que eu estava num relacionamento ruim, eu não conseguia sair por conta da dependência emocional. Então, eu gostava tanto daquele, eu me achava que dali era amor, que eu me anulei. Como eu falei, na fase de depreciação, você se anula. Então, você começa a viver para a pessoa porque você quer readquirir aquele primeiro estágio, né, de amor, de love bomb. Aí você fala: caramba, cadê aquela pessoa que me amava? Aí você faz tudo. Eu fiz alguma coisa de errado. Então você acha que está o tempo todo errado e você começa a pisar em ovos, sabe? Você se torna tão vulnerável para aquela pessoa que tudo que ela pede, a hora que ela pede, você está disponível. Porque você acha que você virou o problema, né? Nossa, ele me amava tanto, ele era tão bom para mim. O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Então, você não presta mais. Até você acha isso. Nossa, eu não sou boa o suficiente. Porque, olha, ele me amava tanto, eu fiz alguma coisa.
E aí, pode continuar. Aí nessa fase aí é onde você realmente perde a sua identidade. Eu digo que a mulher perde a identidade dela. Porque ela não vive mais aí ela já perdeu o amor próprio e passa a viver a vida desse cara, né, desse homem. Aí quando você está assim acabada, porque todas as suas forças já foram sugadas, né, eles são até considerados vampiros emocionais, porque eles sugam as suas forças emocionais, né, você está completamente sem energia, é quando ele te abandona. Que é a terceira fase desse ciclo, né, do narcisista. É quando ele te descarta, é o chamado descarte. Então, nessa fase de descarte, você faz uma coisa assim insignificante, mas ele transforma aquilo ali no problemão. Aí, nesse problemão, ele fala, não preciso mais de você, não te quero mais, aqui termina o nosso relacionamento. E você fica sem entender, mas eu não fiz nada. E ele não te responde, ele te bloqueia, ele não atende mais as suas chamadas, você tenta resolver o problema com aquela pessoa ela fica como se fosse uma estátua, sabe, na sua frente, e você fica sem entender o porquê. Você quer resolver o problema, quer entender onde foi que você errou, achando, né, que você que errou, mas não foi a pessoa que errou, e você não consegue resposta da pessoa, sabe? Aí é quando foi nesse momento aí que eu me encontrei nessa fase de depressão. Como eu falei, eu não gostava nem, ao menos, de sair de casa. Não queria nem sair, na verdade, debaixo das cobertas. Aí, nessa fase de depressão, eu sempre digo que nós temos, o povo chama de intuição, né? Mas eu chamo de Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como nós somos espíritos, ele se comunica com o nosso espírito. Aí, a partir daquele momento, eu vi que ele me guiou para poder assistir um vídeo, como esse que a gente está fazendo aqui, né? Onde trouxe a verdade para mim, onde esclareceu essa verdade sobre esse processo. E por isso que eu falo da importância de nós continuarmos transbordando na vida de outras pessoas, com essas mentorias que você faz, com o processo de terapia, os encontros com as mulheres, porque eu fui primeiramente curada no encontro desse com mulheres, né? E os vídeos me ajudaram porque, gente, eu maratonei, parecia coisa de Netflix. Então, eu amanhecia assistindo um vídeo a respeito de transtorno de personalidade narcisista e eu ia dormir também assistindo esses vídeos. E ali começou meu processo de cura. E como está escrito, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu comecei a me libertar. Só que assim, você se liberta logo de primeira? Não se liberta, gente. É um processo demorado, sabe? Não duram semanas ou meses. No meu caso, duraram anos para eu poder conseguir me libertar desse relacionamento. Aí chega a quarta e última fase, que não é a última, né? Porque ele te chama novamente pro relacionamento e começa tudo de novo, né? Que é chamado de hoovering. Hoovering é um aspirador de pó americano, né? Que vende nos Estados Unidos, a marca de um aspirador de pó americano. E eles trouxeram esse termo para dentro desse ciclo do narcisista. O que é o hoovering? O hoovering é quando ele te suga de volta pro relacionamento. Então, você estava bloqueado, ele já te desbloqueia, ele já começa a te seguir nas redes sociais, ele começa a te mandar direct, começa a te mandar WhatsApp, falar que está com saudade de você, que você era a mulher da vida dele, que ele tinha feito coisas erradas. Só que, na verdade, como eu falei... mentiroso, né? Mentiroso. Porque, como eu falei, eles são infiéis. Então, o que acontece? Nesse estágio aí que ele te descartou, ele já estava se relacionando com a outra mulher. Eu já descobri casos em que um homem se relacionava com 10 mulheres diferentes. E cada uma estava num estágio diferente desse ciclo do narcisista. Então, enquanto uma estava no love bomb, a outra estava na fase de depreciação, outra na fase de descarte, outra estava no hoovering. Então, ele vai manipulando ali todas elas, entendeu? E esse hoovering é quando ele me trazia novamente para dentro do relacionamento, dizendo que estava arrependido, que ia criar uma nova história. Aí você vive o mundo fantástico do Bob, né? Você acha que realmente ele foi transformado, que houve mudança, mas é uma mudança muito superficial. E você descobre isso nessa primeira fase de Love Bomb novamente, que é um ciclo, como eu falei, um ciclo infernal. Então você sai e entra dele. E eu vivi isso por muitas vezes. E na fase de Love Bomb, essa segunda vez, a terceira e as próximas vezes, a fase de Love Bomb, ela é muito mais rápida. Então, a primeira, ele tem que despender uma energia muito grande, tem que despender muito tempo, tem que despender dinheiro, né? Para poder investir naquela fase de Love Bomb. Para você cair, né? Porque ele tem que ser bastante persuasivo e convincente de que ele é o amor da sua vida e que você encontrou o príncipe encantado. Então, daí o porquê que ele demora tanto na fase inicial. Mas na segunda fase, quando você cai, se você cair no hoovering e passar para o estágio inicial novamente, essa fase de Love Bomb, ela dura pouquíssimo tempo. É rápido. É muito rápido, só que aí você já é uma codependente ou uma dependente emocional. Aí você já aceita de novo qualquer coisa, a migalha. Exatamente. Aí não vem mais aquele muito bem, só um pouquinho, que essa aqui já é minha. Exatamente. Aí é quando eu me vi nesse estágio de dependência emocional e precisei procurar terapia,
né? Aí sim eu abri mais o jogo para minha família. Aí minha mãe, ela é uma mulher de oração, né? Ela faz parte do círculo de oração e comanda as mulheres lá na cidade, no município de Santo Antônio do Descoberto. E ela começou esse processo de propósito comigo, para que eu me libertasse, né? Que a gente sabe que acaba também tendo um lado espiritual. Então a gente começou com um propósito de libertação, né? Para que eu me libertasse e me conscientizasse de que aquilo dali não fazia bem para mim, né? Aí foi quando eu comecei esses processos de terapia, esses encontros, comecei a ter esses encontros, e eu identifiquei que eu só estava num relacionamento abusivo, e entrava e saía desse relacionamento abusivo, porque eu tinha uma criança inferior que estava ferida por conta da rejeição do meu pai. Então, por conta daquelas rejeições na infância, na adolescência e na fase adulta, e como eu falei, foi até 2021, ele sempre fazia questão de acordar já falando, eu não te conheço como filha, não. Eu te rejeito. Você não é minha filha, não. Você é filha de qualquer outro cara, menos minha. Então, isso eu escutei a vida todinha, né? Como eu falei, infância, adolescência, juventude, e não sabia como é que eu me curava. Aí em 2000, acho que foi antes de 2021, né? Ou foi em 2020? Não, foi em 2022 que nós tivemos um encontro. Uhum. Aí lá foi quando eu decidi largar, eu me imaginei com um saco preto, teve até uma pregação, salvo engano, que eu escutei do Thiago Brunet, onde ele falava que pessoas que não perdoam ou que são ressentidas, nada mais são do que pessoas que carregam um saco de lixo preto fedido e por onde passam, elas deixam aquele rastro de mau cheiro, né, de odor, por onde elas passam. E você confirmou isso no encontro, quando você falou que pessoas feridas, elas ferem. Por quê? Porque a gente, quando está ferida, a gente sangra. E sangrando, a gente acaba machucando as outras pessoas. Então, só quando eu descobri, não, eu preciso me curar, é que eu comecei a também levar a cura para as outras mulheres. Que é o que você faz, né? Quando a pessoa está curada, ela cura, ela transborda, né, a cura. E é tão leve falar do assunto, que você já está curada, aquilo ali não te machuca mais. E você vê, né, como a paternidade, ela é importante, você tem que estar definida, porque até o relacionamento com Deus fica difícil, quando você não tem uma paternidade definida, né? Porque ela foi buscar um processo de libertação, mas depois do processo de libertação, você tem que se conectar com Deus. Mas como eu vou me conectar com Deus se eu não perdoei meu pai? Se eu não falei, não, pai, ó, eu entendo, tudo bem, né? A gente vamos conversar, vamos seguir em frente. Se você não volta ao seu passado, não resolve, não tem como. Você sempre vai estar ferindo alguém. E detalhe, você sempre vai ferir as pessoas que você mais ama. Nunca é os de fora, não, é os de dentro de casa que você vai estar ferindo. E aí, amiga? Essa questão de relacionamento com Deus, eu até falo que meu processo de conversão mesmo só aconteceu depois do perdão que eu resolvi liberar para o meu pai terreno, né? Porque o que acontece? Eu nasci no lar cristão, então eu teve a época mesmo da minha adolescência em que eu cuidava dos 4 grupos de uma vez. Eram 4? Não, minto. Eram 3. Era criança, grupo de criança, grupo de adolescente e grupo de jovem. Então, eu nasci nesse lar cristão, me envolvida muito com a igreja, já fui faxineira da igreja. Então, eu vivia ali, pelo menos durante o dia, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação. Só que eu não tinha relacionamento com Deus. Eu só fui mesmo ter esse processo de conversão, de intimidade, que é o Sermão do Monte, né, que Jesus fala. Se quer falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e no secreto é que teu pai te recompensará. Então eu via Deus como se fosse um velhinho, até então, né, sem a liberação do cajado. Com o cajado, exatamente, com o cajado na mão, quando, tipo assim, analisando mais os meus erros, e se eu errasse, ele tacava o cajado. Para te dar uma peia. Exatamente, e eu não sabia que é por conta da visão que eu tinha paterna, terrena, né, de pai terreno. E quando eu resolvi liberar o perdão, até a minha intimidade com Deus mudou. Então hoje eu tenho essa intimidade a ponto de pedir as coisas para Deus e Deus me atendendo, tipo assim, às vezes é instantâneo, o pedido é instantâneo. Se não for instantâneo, no mesmo dia. Sabe? Eu dou até vontade de chorar, porque é muito bom, sabe? E é o que eu passo assim para frente, sabe? Que vocês não visem a religiosidade. A religiosidade, ela te cria crenças que, na verdade, em vez de você crescer e ter um relacionamento com Deus, você, na verdade, faz travar, se afastar cada vez mais de Deus. Então, o nosso foco deve ser a espiritualidade. Dentro da espiritualidade, você buscar ter intimidade, relacionamento com Deus. E como é que a gente tem intimidade com a pessoa? É quando eu ligo para ela, é quando eu pergunto se ela está bem,
Então, se eu quero me envolver com você e ter intimidade com você, eu preciso saber se você está bem, te parabenizo no dia do seu aniversário, te mando um presente, sempre lembro de você te entregando algum mimo. É assim que se cria intimidade com as pessoas. Com Deus é a mesma coisa, gente. Sabe? As pessoas deixam esse relacionamento tão complexo, quando na verdade é muito fácil você se relacionar com Deus. É esse processo de intimidade. Deus, hoje para tudo, Pri, eu pergunto, Deus, eu estou entrando num novo projeto, o senhor aceita ser meu sócio? E é claro que Deus aceita. Na hora. Hoje eu já sou daquelas que amanheço, o minha mãe que falava muito. E a pastora Camila Barros é que falava também que a mãe dela consagrava tudo dentro de casa. Eu sou assim. E minha mãe me ensinava muito isso. Minha filha, quando tu for entrar nesse carro, consagra o teu carro, consagra a tua viagem ao Senhor. Minha filha, quando você for por fora advogar, peça para Deus lhe acompanhar, consagre essa audiência ao Senhor. Então hoje eu já amanheço tendo esse relacionamento com Deus. É como eu até falo nas minhas lives do Café da Boa Sorte, às 7h47 da manhã. Me sigam lá, @Semeando Boa Sorte. Sigam, gente, vale a pena. Aí eu falo, né, que esse processo de intimidade, eu já amanheço, já quando eu abro os meus olhos e respiro, eu falo, meu Deus, a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã, que é o que está escrito em Lamentações 3, né, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então eu poderia ter amanhecido numa maca de hospital, poderia ter amanhecido sem enxergar, sem ouvir, sem cheirar, sem ouvir bem. E quando, na verdade, Deus me deu, além disso tudo, a misericórdia dele, que é incomensurável, é infinita, né? Então ela se renova a cada manhã e ela é infinita. Então, quando eu amanheço, já amanheço, primeiro agradecendo a Deus pela misericórdia, pela graça, porque é uma diferença entre a graça e a misericórdia. A misericórdia é aquilo que você merece, porque nós somos errantes, nós somos pecadores, e Deus não nos concede, por conta da misericórdia dele. Já a graça é o quê? É um favor imerecido. Aquilo que você não merece, não adianta fazer grandes obras, não adianta fazer nada, nada. Você nunca vai merecer a graça de Deus. Por quê? Porque ela é um favor imerecido. Mas ele ainda assim me concede para que você tenha acesso ao Pai, né? Porque foi rompido ali o véu e hoje você tem esse acesso direto ao Pai, não precisa mais de terceiro. E o amor infinito dele por nós, né? Que é por conta desse infinito amor é que ele se despiu da sua glória, poder vir a essa terra e morrer por nós, né? Para que novamente, porque nós estávamos separados de Deus. Ele falou assim, eu tenho que encontrar uma forma de fazer com que eu me reconecte novamente com o ser humano. Aí foi quando ele encontrou essa forma de vir ao mundo e 100%, mesmo sendo humano, sendo Deus, ainda assim, não, mesmo sendo humano, não errou, não pecou, e foi até a morte de cruz, para que nós tivéssemos esse acesso a ele. E quantas pessoas vivem na base da religiosidade, mas não têm buscado ter esse acesso direto com Deus, que é essa intimidade diária. E eu digo que é diária, né? Não é uma coisa que você faz aos domingos, ou a depender da quantidade de cultos que tem, né, na sua congregação. E uma coisa não anula a outra. Eu sempre tenho o maior cuidado, né, de falar sobre isso, que não é porque você vai ter a sua intimidade com Deus, que eu chamo de TSD, tempo a sós com Deus, no seu secreto, que tu vai deixar também de congregar. Então, uma coisa não anula a outra, mas que você foque principalmente naquilo que ninguém está vendo, que é uma grande diferença no secreto, que é uma grande diferença entre reputação e caráter. A reputação é como as pessoas lhe enxergam, né? E você cuida muito ali da sua reputação. Ai, o que as pessoas estão pensando de mim? Se eu fizer isso aqui, o que as pessoas pensaram de mim? Mas e o seu caráter? Ele tem sido parecido com o caráter de Cristo? Quando você entra lá no seu quarto e conhece Deus, eu estou pensando em fazer isso e aquilo. Se eu concordo com isso daqui, é ali que você se preocupa com o caráter de Cristo. Então, que nós cuidemos mais do caráter e de sermos parecidos cada vez mais com Cristo. E como eu falei, a gente só se parece muito com uma pessoa quando a gente tem intimidade com essa pessoa. Porque aí a gente vai conversar com ela e vai saber, disso daqui ela gosta, ou ele gosta, disso daqui ela não gosta. Então, hoje eu consigo ter essa sensibilidade, foi uma coisa que eu pedi do Espírito Santo, né? Me dê a sua sensibilidade, para poder identificar com quais pessoas eu devo me relacionar, quais eu tenho que me desconectar, em quais ambientes eu devo frequentar, e as coisas que ele tem que tirar de mim, sabe? Que haja mais de Cristo em mim e menos de mim. E hoje eu consigo, depois desse processo de cura e de ter identificado que era por conta da minha criança inferior que estava ferida, interior, né? Que estava ferida, é que eu consegui perdoar o meu pai e hoje ter esse relacionamento com Deus. Isso porque quando você não tem a sua paternidade definida, você tem dificuldade em ter relacionamento com Deus. Porque o pai é o quê? É o que envia, é o que apresenta, é o que está ali sempre. E Deus, ele faz esse papel de amar, de cuidar. E quando você não teve isso do seu pai terreno, você tem dificuldade em se relacionar com Deus. Então eu escuto muitas mulheres, elas não sabem o que é Deus.
acham que Deus é aquele homem que está com cajado, pronto para, você errou, eu vou te dar uma peia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Se hoje vocês prestarem atenção, o homem, ele é aquele que sai, é aquele que abandona, é aquele que deixa. Por quê? Aquela criança que tem a paternidade ferida, ela vai ter vários problemas de personalidade, problemas com narcisista, problema com todo tipo de financeiro. Porque se você não tem aquele pai, você tem vários problemas. Então, hoje, a nossa sociedade está do jeito que está por conta da paternidade que está muito ferida. Os homens não querem mais ser os homens, né? Eles querem ser os garanhões, bad boy, e acabam esquecendo da responsabilidade que tem. Porque quando você tem um pai, ele vai fazer o quê? Ele vai te enviar, ele vai estar sempre com você, ele vai falar, você é minha princesa, e evita a gente ter esses relacionamentos abusivos, né? E Nise, agora conta um pouquinho como que você conseguiu sair disso tudo e hoje ser essa mulher maravilhosa que você é. Tudo para a glória de Deus, né? Graças a Deus, quando eu comecei esse meu processo de cura, mas como eu falei, demorou muito, né? Foram anos para poder sair desse relacionamento, mas eu tive que tomar uma decisão muito brusca. No meu caso, eu tive que sair, eu morava na Vicente Pires, e a pessoa, ela queria me fiscalizar de uma tal forma que mesmo nós tendo terminado uma dessas fases de descarte, né, ele fez questão de comprar um imóvel no mesmo prédio que o meu. Então daí o porquê que eu tinha mais dificuldade de sair desse relacionamento. E o que ele falava muito pra mim, Nízia, eu não vou atrás de você, mas todas as vezes que você bater na minha porta, você pode ter certeza que eu vou te receber. Meu Deus! Então imagina, a mulher falou assim, não, então na hora que eu quiser, tá ali disponível, entendeu? Por isso que eu fiquei muito nesse loop. Mas aí a decisão que eu tomei foi essa, eu falei assim, então eu vou abrir mão de toda a minha vida, e eu falei, Deus, eu não sei como é que eu vou viver. Mas é uma coisa assim que Deus tem me sustentado de uma forma tão linda na situação financeira, que eu fico encantada, sabe, com esse cuidado do Pai mesmo por nós. Que eu falo, Deus, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas eu vou abrir mão de tudo para poder entender o que o Senhor tem em relação a isso na minha vida. Porque tudo coopera, tudo. Deus não falou bem assim, ó, a situação financeira vai cooperar para o seu bem, mas a situação familiar não vai cooperar, não. Não é tudo, gente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós devemos nos atentar se nós estamos amando esse Deus. Porque se nós o amarmos de forma incondicional, assim como Ele nos ama, cumprindo esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, certamente tudo vai contribuir para o nosso bem. Tudo, absolutamente tudo. Então eu quis entender o que é que Deus queria com aquele estágio, aqueles estágios que eu tinha passado. Estágios depressivos, estágios de ansiedade, porque esses relacionamentos abusivos. Aí eu abri mão de tudo. Peguei, tipo assim, ó, naquele mesmo dia eu decidi, liguei para um amigo, falei, amiga, seu esposo trabalha com mudança, né? Eu preciso de uma mudança aqui agora. Peguei, catei minhas coisas tudinho, arrumei caixa, né? E foi assim, uma mudança muito abrupta mesmo. Abri mão do meu escritório, tinha um escritório ali em Taguatinga, então abri mão dos clientes, abri mão de tudo da vida aqui no DF, que já estava bem sedimentada, e fui mudar para Santo Antônio do Descoberto. Aí lá eu revelei para minha mãe, tô passando por isso, isso, isso. Aí foi quando eu consegui abrir o jogo de forma total, né, integral. Falei, tô passando por isso, isso e isso. Eu ainda não me sinto completamente liberta, ainda me sinto dependente dele. Se ele me procurar, é capaz que eu ainda caia novamente. Mas eu preciso do apoio da senhora, da minha família, para poder me ajudar a sair desse estágio. E falei para ela que eu tinha passado por estágio de depressão, né? Foi quando mais assustou ela. Ela falou, meu Deus, menina, e quando eu te ligava, não dava para poder ligar, você deixava o seu celular desligado. Por quê? Porque a pessoa que está nesse estágio, ela acha que não tem ninguém para poder auxiliar ela. Aquilo que ela deveria fazer, que é buscar ajuda, na verdade a gente faz é entrar cada vez mais dentro do buraco. E eu escutei uma frase na semana passada que diz o seguinte, se você está no fundo do poço, a primeira decisão que você tem que tomar é não continuar cavando esse poço. Porque senão cada vez mais você vai se afundar. Então pare de cavar esse poço. Comunique as pessoas que estão à sua volta. E se forem casos de agressões físicas, esses casos mais graves, comuniquem às autoridades, né? Os órgãos, a polícia em geral, para que você saia desse ciclo aí e você consiga viver essa nova vida, né? Identificando qual é o seu propósito, porque foi depois disso que eu identifiquei o meu propósito e comecei, ainda que eu ainda estivesse machucada, a falar a respeito disso nas minhas redes sociais, né? E muitas mulheres começaram a se identificar. Primeiro falando, caramba, eu tô num relacionamento desses, é com um narcisista, uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, e eu não sabia disso. Então a pessoa, por mais que, e são pessoas, na maioria das vezes são pessoas já casadas, né? Então eu não defendo o divórcio, mas
tem algumas situações que a gente sabe que, inclusive, Deus, tem algumas né? situações que tem que divorciar, gente, não tem jeito. Ou divorcia ou você se mata. Ou é morta, assassinato. Ou é assassinato. Que é o que a gente vê muito, né? E a gente não entende. Não? Essa pessoa é tão maravilhosa que ninguém acredita, né? No que, quando você chega para contar para a família, as pessoas até assustam. Como assim você está vivendo uma história dessa com essa pessoa que é tão maravilhosa, tão perfeita, e acontece tudo isso? E como que foi esse desfecho? Aí nesse caso, quando eu consegui, né, falar para minha família o que estava acontecendo, eu tive total apoio, principalmente da minha mãe. Eu falo que minha mãe, ela é uma pessoa assim que, além de ser uma mulher de oração, ela também tem esse relacionamento com as 5 filhas, né, esse cuidado, como se fosse uma galinha com os pintinhos. A gente cresce, amadurece, vai viver a vida, mas ela tem uma preocupação enorme, sabe, com a gente. E ela me recebeu assim de braços abertos, falou: não, fique pelo tempo que você precisar, o tempo necessário. E ali eu comecei a identificar que eu era amada assim, comecei a recuperar o meu amor próprio, comecei a cumprir o mandamento divino, que, como eu falei, amar Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então tem um terceiro aí embutido, a gente só consegue amar o nosso próximo. A Deus isso daí é inquestionável, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Só que ao próximo, você só vai ter um padrão de como amar o teu próximo se tu te amar a ti mesmo. Se você se amar, conseguir ter esse amor próprio, é que você tem um padrão para poder amar a pessoa que está do seu lado, ao seu próximo. E aí foi quando eu identifiquei, eu preciso recuperar meu amor próprio para poder ter condições de começar a transbordar isso na vida das outras pessoas. Então, com esse acolhimento que eu tive lá dentro de casa, das minhas irmãs, principalmente, tem uma irmã assim que eu levo muito em consideração, que é realmente a que eu tenho mais intimidade, que me socorre a qualquer hora do dia, né, em qualquer momento. Ela ainda é muito preocupada, eu estou num outro processo aí de mudança e ela sempre ali me ligando, mandando mensagem: tá bem mesmo? Então é muito preocupada. Quando eu vi esse amor, esse transbordo de amor em mim, eu falei: eu não preciso de migalhas, não preciso ficar como uma pomba ali que fica correndo atrás de pedacinho de pão, de pedacinho de amor em relação a esse cara. Aí foi quando eu consegui me desvencilhar por completo, que eu vi que eu era, sim, muito amada. Então aquela crença que eu tinha de rejeição, de falta de amor do meu pai, eu consegui, depois de perdoá-lo e retirar todo esse ressentimento, encontrar primeiramente em Deus. Então Deus me cobriu assim com amor assim, de forma assim, magnífica. E além disso, ele demonstrou que quem estava do meu lado, principalmente a minha família, também me amava tanto quanto ele. Olha que importante. Ele, na verdade, mais do que a família incondicional, né? Mas me amava muito. Aí foi nesse amor aí que eu consegui realmente me desvencilhar por completo. E aí você vê, gente, quando você se curou a criança interior, revelou a verdade para a família acolhe, e você descobre o tanto que você é amada pela sua família, né? E principalmente por Deus. E aí você se reconstrói, né? E hoje, Mísia, como você está? Hoje, graças a Deus, com essa liberdade, porque foi, como está escrito na Bíblia, né? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, com essa liberdade, hoje eu consegui, inclusive, fechar um ciclo na minha vida que eu tinha aberto lá em 2017, que é a questão do fisiculturismo. Então era um sonho que eu tinha, um projeto que eu tinha de vida, e eu demorei 7 anos, de 2017 até 2023, me estreiei no mundo do fisiculturismo dia 23 de abril desse ano, de 2023, então fechei esse ciclo na minha vida. Questão de mentorias, então hoje, depois de uma pós-graduação que eu fiz em neurociência, para poder compreender, eu fiz aquela pós-graduação para poder compreender a relação dos neurotransmissores com essa codependência. Porque muita gente fala assim: eu sou indisciplinada. Eu sou da tese, eu defendo a tese que, na verdade, todo mundo é disciplinado. Só que você é disciplinado para quê? Para bons hábitos ou para vícios? Porque disciplinado você é. Então eu busquei entender primeiro em mim como é que esses neurotransmissores funcionavam, bem como os receptores, e como é que eu fazia com que eles trabalhassem a meu favor. Aí fui buscando estudos a respeito da neurociência, né, científicos, para poder embasar toda essa minha mentoria, que hoje eu ofereço, e a neurociência comprovou que entre 62 e 66 dias você consegue implementar um novo hábito a ponto de torná-lo um estilo de vida. Então há hábitos ali que você consegue em 7 dias, outro em 21 dias, mas foi sedimentado que o correto mesmo é um hábito ser implementado e ele ser levado como estilo de vida entre 62 e 66 dias. Então eu comecei esse acompanhamento com algumas pessoas, onde em 66 dias eu faço com que essa pessoa analise a situação dela atual e verifique a própria evolução semanalmente. Por quê? Porque com microtarefas que eu vou passando para ela semana após semana, ela vai compreendendo que ela estava utilizando os neurotransmissores de uma forma errada, né?
E a partir do momento que começa a utilizar de uma forma correta, ela implementa novos e bons hábitos, hábitos saudáveis, né? Liberando ali a dopamina na maneira correta, regulando, às vezes está até desregulado, mas regulando os níveis de dopamina, a noradrenalina, a adrenalina, o cortisol, a ocitocina. Então, a endorfina, eu defendo muito a endorfina, porque a endorfina é a que eu mais utilizo no meu dia, porque ela é liberada principalmente ali na prática de atividades físicas, que foi uma das coisas que eu utilizei no mundo do fisiculturismo, né? Então, quando eu me vi liberta, eu consegui identificar tudo isso e ao estudar a respeito disso, falando assim, caramba, eu posso libertar outras mulheres, posso ajudar outras mulheres, também com esse meu processo aqui de estudos. E comecei também a transbordar em outras mulheres, né? E além disso, continuo, graças a Deus, advogando, retomei a minha profissão, me especializei em advocacia penal e processual penal. E graças a Deus, assim, muita gente até fala assim, Mísia, como é que você dá conta de tudo? Às vezes nem eu sei, mas eu sei que Deus está na direção de tudo. E eu já tomei posse que está escrito em João, no capítulo 1, versículo 13, né? Que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles quanto o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, eu também posso desse direito. Eu hoje sou filha de Deus. Uma herdeira. Uma herdeira, exatamente. Aí, para poder finalizar a minha fala, Pri, eu trouxe para você um presentinho, que foi algo também que eu creio que veio diretamente da parte de Deus, que é um composto que eu faço com fibras. E dentro dessas fibras aqui há um aminoácido chamado tirosina, e essa tirosina ela tem a funcionalidade de liberar o neurotransmissor dopamina. E a dopamina, os estudos já têm comprovado que a dopamina ela antes estava muito ligada ao prazer, à busca pelo prazer, pela recompensa. Quando, na verdade, descobriu-se que a dopamina, na verdade, ela gera motivação para a busca do prazer, para a busca da recompensa. Então, e muitas, principalmente mulheres, né, se conectavam a mim falando, mas eu não tenho ânimo, não tenho motivação para poder me exercitar, não tenho ânimo para poder estudar. Aí foi quando eu busquei algo que eu pudesse ajudar essas mulheres. Então, além da mentoria, além das mentorias gratuitas, inclusive, que eu faço nas minhas redes sociais, das ajudas que eu faço, né, que não demonstro também ali nas minhas redes sociais, eu também criei esse composto aqui, com essa tirosina, esse aminoácido, que vai liberar a dopamina na cabeça aí dessas pessoas, né, e auxiliá-las a terem motivação para poder continuar se esforçando, porque geralmente a dopamina, você necessita mais dela em períodos que você está se esforçando para um objetivo muito grande, ou aquilo que você não deseja muito fazer, porque vai lhe causar um esforço maior do que aquilo que você geralmente já faz no seu dia a dia, que é a questão da prática, principalmente da prática de atividade física, que muita gente é muito difícil. Muita gente tem essa dificuldade de implementar esse hábito, né? E com isso daqui Deus me deu, sabe, esse direcionamento onde eu posso estar auxiliando ainda mais pessoas com a liberação de forma muito natural, porque esse é um produto 100% natural, né? Dessa liberação desse neurotransmissor tão importante nos dias de hoje, que é a dopamina. Então eu trouxe aqui de presente para você. Obrigada. 2 colheres por dia, colheres de sopa por dia, e entre 5 e 7 dias você já começa a ter o seu ânimo de volta. E eu vou tomar direitinho e vou falar para vocês se funciona. Mas eu tenho certeza que funciona, gente, porque esse corpo aqui... Eu tenho certeza que funciona. Obrigada. Eu que agradeço. E ficamos por aqui. Mais um Café Ecoterapia. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos tomar nosso café, né? Vamos tomar nosso cafezinho. Ficamos por aqui com essa edição do Café e Terapia com Priscila Nogueira. Já fizemos a terapia, agora vamos tomar o nosso café. E ficamos por aqui, Bis, eu te agradeço por esse transbordo, você foi maravilhosa. Sigam ela, gente, eu vou deixar a rede social dela salva, Semeando Boa Sorte. Todo dia de manhã, 7h45, tem uma live maravilhosa para vocês. 7h47. 7h47. Fiquem com Deus. Obrigado, foi uma honra. Muito obrigada.